que é o movimento Sankofa? O acúmulo das nossas populações originárias, o acúmulo dos quilombolas, né, dos bairros africanos que se tornaram favela. Quais são os acúmulos? Eu preciso de um movimento Sankofa. O movimento Sankofa é eu olhar para trás e entender todo o trajeto. Então, eu lembro de alguém, em 2016, uma pessoa que trabalha com a gente, dizendo assim, com muita frieza, os primeiros impactos do golpe, né, os primeiros ataques, a pessoa disse assim para a gente, uma pessoa muito mais velha que a gente, disse assim, a gente vai ter que começar tudo de novo. Então, como é que a gente começa tudo de novo? Nesse movimento Sankofa, a gente vai entender os piores momentos que atravessamos, olhar para trás, né, para reconhecer o acúmulo. Nós precisamos reconhecer o acúmulo dos povos originários, dos povos quilombolas. Nós precisamos fazer um movimento Sankofa. A gente consegue encontrar nessas experiências vivenciadas pelos quilombolas, pelas sociedades originárias, as alternativas. Nós desenvolvemos muitas tecnologias de resistência. Nós precisamos desse movimento Sankofa, para não nos desesperarmos. Aquelas pessoas interessadas nesse movimento Sankofa, tem muitos exemplos. Alguém aqui conhece LASA, que é um encontro muito importante, né, de pesquisa na América Latina? LASA. Alguém conhece? Cláudia conhece. A Lélia Gonzalez, uma mulher preta, migrante, participava da LASA quando ninguém conhecia a LASA, né? Então, nos anos 80, a Lélia já estava conectada com a América Latina como intelectual, né? Pensando em movimento. Então, quando a gente encontra, né, os nossos interlocutores, as nossas interlocutoras mais importantes da instituição universitária, que são os ditos estudantes, né, que em alguns momentos são os nossos professores, né, a gente precisa reconhecer isso. Muitos estudantes nos ensinam a ser professores, também no âmbito da universidade, e aí eles estão com dificuldades de enfrentar a dor que a universidade promove. A gente tem que levar essa agenda, a gente tem que trazer esse movimento Sankofa como possibilidade de fortalecimento. Olha, eram ambientes muito mais hostis do que esses que a gente está enfrentando hoje. Então, vamos olhar os exemplos, vamos olhar quais foram as alternativas, quais foram as saídas encontradas por essas pessoas, por essas lideranças, essas intelectuais e esses intelectuais. A primeira vez que eu li, né, os achados da Lélia, a Lélia na LASA. E eu assim, meu Deus, a Lélia na LASA. Então, a Lélia criou o movimento negro unificado. Em que ano? Em que ambiente? Então, nós sabemos o que significa os movimentos sociais, a luta das mulheres por dentro dos movimentos sociais. Nós sabemos por que o movimento de mulheres negras foi criado. Então, imaginem a força, a garra, né, o modus operandi da Lélia Gonzalez. Uma mulher fundamental na criação do movimento negro unificado, uma intelectual com cargo de gestão na Pontifícia Universidade Católica, no Rio de Janeiro. Então, eu sou colaboradora, fui colaboradora, junto com a professora Helena Araújo, do grupo de pesquisa da professora Vera Candor, e nós sabemos que naquele lugar, a PUC Rio, muita gente considera que discutir multiculturalismo, como é o caso da querida professora Vera Candor, não é fazer pesquisa. Ah, não, a Vera não faz pesquisa, não. Então, de 2008 a 2017, aquelas informações de corredor, a gente ouviu esse tipo de comentário, mas isso que a professora Vera Candor faz não é pesquisa, não. Então, discutir interculturalidade, discutir multiculturalismo. Então, isso entre 2008 e 2017, numa instituição onde a Lélia foi professora, teve cargo de gestão, aí você começa a imaginar quantas professoras negras você encontra na PUC do Rio hoje, na área que a Lélia atuou, né, como professora, como gestora. Então, em que momento a professora Lélia Gonzalez foi professora na PUC, foi gestora, foi partícipe da LASA, foi uma das
das idealizadoras do Movimento Negro Unificado. Então, esse movimento Sankofa me ajuda a atravessar uma pandemia, me ajuda a aguentar os ataques desse movimento golpista que nos colocou no centro, né, dos seus objetivos, de destruir a ciência, de destruir a universidade. Então, esse movimento Sankofa é um movimento fundamental para a gente não se perder. Então, nós temos um acúmulo, nós temos uma história de muito êxito como movimento social,